Olá! A série de entrevistas da TV Campus com palestrantes que participam da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM fala hoje sobre a invisibilidade indígena. A palestra Invisibilidade Indígena integra o segundo Seminário Internacional de Educação Indígena. E para falar do tema, estão aqui comigo a coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Sociais da UFSM, Ceres Caram Brum. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E o historiador uruguaio Oscar Padrón Favre. Seja bem-vindo, Oscar. Muchas gracias. Bom, para começarmos nossa entrevista, gostaria de perguntar para o Oscar qual que é a importância de trazer esse tema da invisibilidade indígena para dentro da universidade. Bueno, en primer término, el agradecimiento por este espacio y especialmente a la doctora Ceres Caram por la cordial invitación que me permite nuevamente llegar a esta querida Universidad de Santa María. Yo creo que es fundamental porque ya lo decía José Martí a finales del siglo XIX, que la Universidad de América no debía ser simplemente una reproducción de la Universidad Europea, que América tenía una serie de deudas con sus propios pueblos, con sus sociedades, y que debían pensarse de otra manera. Bueno, evidentemente que esa apertura de las universidades, no solo al estudio de la temática indígena, sino a las propias comunidades indígenas, como he tenido el gusto esta mañana de compartir con figuras relevantes como un líder indígena, Caingán, y que además lo vi claramente que no es un elemento extraño, sino que forma parte de la casa, es uno más dentro del equipo de trabajo. Creo que es fundamental. Es fundamental porque América no se la entiende ni en su pasado ni en su presente sin estudiar, sin conocer ese riquísimo legado cultural de nuestros pueblos originarios. Así que yo realmente felicito a la Universidad Federal de Santa María por esta apertura que están realizando. Professora, o seminário está sendo realizado pelo PET indígena Nhandereco, que se diz? Nhandereco. Nhandereco, tá bom. E que, em conjunto com a pós-graduação e a graduação em Ciências Sociais. A senhora pode falar um pouco sobre o envolvimento do curso de Ciências Sociais com a temática indígena? Claro que sim. Bom, eu retomo o próprio nome do PET indígena e agradeço também, né, a oportunidade de estar dialogando lá com vocês na TV Campus, especialmente com o professor Oscar Favre, que está nos brindando hoje com uma fala sobre invisibilidade indígena no seminário. E, bom, o PET em Nhandereco em Guarani quer dizer nosso modo de ser. E com esse nome, o grupo PET Indígena, que não recebe exclusivamente estudantes indígenas Guarani, ele deseja justamente trazer para a Universidade Federal de Santa Maria o modo de ser de diferentes grupos, de diferentes povos, nações indígenas, para efetuar uma interlocução de saberes, então, entre a universidade e o conhecimento tradicional. Do ponto de vista do envolvimento do curso de Ciências Sociais, nós temos, durante a graduação, em tanto bacharelado como licenciatura, uma série de disciplinas, especialmente nas cadeiras de antropologia, que nos remetem a essa relação com a diversidade, superando a questão do etnocentrismo e partindo do entendimento da compreensão do relativismo cultural do ponto de vista da produção da cultura, produção dos saberes, produção do conhecimento. No nosso pós-graduação em Ciências Sociais, nós temos uma linha de pesquisa e ela se envolve diretamente nesse seminário, que se chama Identidades Sociais, Etnicidade e Educação. E a presença da linha e dos próprios docentes e dos mestrandos e demais graduandos em Ciências Sociais merece destaque nesse seminário, no sentido de que nós estamos pensando a questão indígena não apenas do ponto de vista do entendimento da sua diversidade, mas também do ponto de vista das ações afirmativas, da presença desses estudantes indígenas dentro da universidade e da interlocução com as suas comunidades. Então, essa palestra, melhor dizendo, esse diálogo a respeito de invisibilidade
que envolveu também o professor Catafesto, da URGS, e o Augusto Opan da Silva, que é uma liderança caingangue, foi coordenado pela professora Rojane Nunes, que é a egressa da nossa universidade, hoje é doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social na URGS. Ele tem uma importância fundamental do ponto de vista que nós entendemos que a superação da invisibilidade, ela é necessária e ela se dá a partir de um processo educacional, dessa capacidade do desenvolvimento da possibilidade da percepção do outro, não como um exótico, não como um inferior, mas como alguém que se coloca pela sua diferença cultural, pelas suas demandas e que é um sujeito importantíssimo dentro da universidade. Então, em verdade, o tema invisibilidade, ele tem o sentido de, como foi a fala do professor Oscar, denunciar um conjunto de processos históricos que contribui para uma exotização e folclorização do índio, mas mostrar todo o ressurgimento e como a temática ela se coloca hoje, tanto no Uruguai como no Rio Grande do Sul. Então, o curso de Ciências Sociais, ele tem essa dimensão da produção do conhecimento a partir de um entendimento em diálogo com os próprios atores sociais envolvidos. Professora, como que a senhora analisa a qualidade e a quantidade de trabalhos desenvolvidos na área acadêmica sobre a temática indígena? Bom, seria impossível analisar no espaço dessa interlocução. O Brasil ele é reconhecido pelos seus trabalhos na área de etnologia, provavelmente uma das principais figuras mundiais na etnologia se chama Eduardo Viveres de Castro, que é um antropólogo que tem uma penetração mundial. E eu destacaria, assim, não do ponto de vista, não tem condições, não tem essas estatísticas para entrar nessa dimensão do quantitativo, mas de dizer que o nosso pós-graduação em Ciências Sociais e os próprios estudantes indígenas do PET indígena produzem pesquisas nesse sentido. E dizendo isso, eu gostaria de ressaltar, então, da importância dos estudos que vêm sendo desenvolvidos sobre os grupos indígenas Guarani e Caingangue que estão no urbano de Santa Maria. Nós já temos algumas dissertações de mestrado nesse sentido e destacando, esse trabalho de interlocução de saberes, de circulação de saberes que os estudantes indígenas efetuam na Universidade Federal de Santa Maria a partir dos seus cursos, tais como enfermagem, medicina, odonto, história, tecnologia de alimentos, com as suas comunidades originárias, trazendo demandas, fazendo essa relação entre os saberes acadêmicos e o saber tradicional, propiciando que a universidade ela não se torne uma predadora desses saberes, mas que ela se torne um instrumento para a autonomia cada vez mais acentuada desses grupos. Oscar, como tu me falou aqui um pouquinho antes da nossa entrevista, tu me falou um pouco sobre os estudos indígenas no Uruguai. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais até para o nosso espectador sobre como vão os estudos indígenas no Uruguai. Creo que muchos de los televidentes comparten el imaginario tradicional de que el Uruguay era el único país sin indígenas de América. De hecho, el propio Uruguay lo tomó como una imagen que creía que lo beneficiaba porque se mostraba para América y para el mundo como una isla europea en un continente lleno de indígenas, de mestizos, cuando lamentablemente el predominio de un pensamiento muy racista hacía ver que los pueblos originarios de América no eran un factor favorable para el desarrollo de nuestros pueblos. La verdad que uno lee con mucha tristeza los textos de finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, cuando nuestros países, y especialmente en el Uruguay, se insistía en destacar ese orgullo de no tener indígenas, de no tener herencia indígena. Felizmente, en las últimas décadas se ha desarrollado un proceso de revisión de ese imaginario, donde han aportado elementos, disciplinas como la arqueología, la antropología, la historia,
la antropología biológica, y todos ellos han contribuido a mostrar realmente un panorama mucho más complejo de la presencia indígena en el Uruguay. La arqueología, por ejemplo, nos ha dicho que el poblamiento del Uruguay se remite a 12.000 años antes del presente, cuando antiguamente se decía los charrúas fueron los primeros y los únicos habitantes. La etnohistoria ha mostrado que ese pueblo de los charrúas y los minuanes tuvieron 300 años de una historia muy rica, muy dura, pero donde ellos entraron en una interacción con las sociedades criollas, tanto la hispano-criolla como la luso-criolla, y que en esa interacción hubo intercambios de patrones culturales, tanto del mundo indígena hacia el criollo como del criollo hacia el blanco. Finalmente, otro elemento muy importante ha sido la revalorización de la influencia de las misiones jesuíticas en el Uruguay, que era una temática, hablar de las misiones era, bueno, eso es de Brasil, eso era de Argentina, eso era de Paraguay, olvidándose que el territorio del actual Uruguay jugó un papel fundamental dentro de toda la historia de las misiones jesuíticas, pero además que cuando las misiones jesuíticas entran en su ocaso y se van a transformar en estas ruinas que hoy encontramos en Río Grande do Sur, en Argentina, en Paraguay, buena parte de esa población indígena no se la tragó la selva, sino que esa población indígena emigró y la tierra preferida por ellos fue la tierra del Uruguay. Por eso es que hoy, todavía en el Uruguay, hoy podemos reconocer que hay una presencia de descendientes indígenas mucho mayor a lo que tradicionalmente se ha reconocido. Hay estudios de antropología biológica que han determinado, por ejemplo, que departamentos como Tacuarembó, como Rivera y como Artigas, que sé que estás vinculado a esa tierra, son departamentos donde han logrado determinar que prácticamente la mitad de la población de esos departamentos tiene un antepasado indígena. Eso es totalmente revolucionario para el imaginario de país sin indios que se tenía en el Uruguay. O sea que creo que estamos realmente en las últimas décadas en un profundo proceso de hacer visible lo que había sido invisible y de cuestionar y de tirar abajo esa idea de que el Uruguay es un país absolutamente europeo. No, el Uruguay también es un país que está profundamente integrado al resto de América y que se formó, su barro originario está hecho de poblaciones indígenas, de poblaciones pretas y de poblaciones brancas, y que lo que hoy somos es el resultado de todo ese proceso. O Uruguai passa por um processo de reformulação histórica nessa área indígena. Exactamente, exactamente. Un profundo proceso. Tanto es así que en los últimos censos se ha vuelto a preguntar sobre la raíz étnica con la que las personas quieren identificarse, algo que ya no se preguntaba desde finales del siglo XIX, y en las últimas encuestas de hogares resultó que 160.000 uruguayos reconocen tener antepasados indígenas. Muito interessante, professor. Bom, professora Ceres, trazendo aqui para a realidade da UFSM, infelizmente é pequena ainda a quantidade de indígenas que estudam aqui na nossa instituição, né? O que é necessário para trazer essa população indígena para perto do ambiente acadêmico aqui no UFSM? Bom, a tua questão ela me dá a oportunidade de falar um pouquinho a respeito da política de ações afirmativas para comunidades indígenas que vêm sendo desenvolvidas para a instituição. Isso tem início em 2007 com a resolução que coloca, a partir do vestibular de 2008, 10 vagas suplementares em cursos específicos para grupos, para estudantes indígenas. E essas vagas elas são definidas anualmente pela CIAPFAI, que é a comissão que cuida desse processo de implementação e acompanhamento dos estudantes indígenas na UFSM.
Esse ano nós tivemos uma situação muito interessante, que foi a promulgação da lei e do decreto, conhecidos como, duas legislações que são conhecidas como lei de cotas, e que nos trazem, que nos trouxeram um enorme desafio e uma outra perspectiva, na medida em que a legislação ela passa a estabelecer um contingente, então, de autodeclarados, tá, que poderiam acessar a universidade. E nesse contingente de autodeclarados estariam presentes pretos, pardos e índios. E o nosso questionamento dentro da UFSM foi até que ponto nós, como instituição, que já vimos desenvolvendo uma política muito mais avançada e muito mais benéfica para os estudantes indígenas do ponto de vista que esses grupos eles têm um processo educacional diferenciado, que é bilíngue na educação básica, e que os deixa em uma total desigualdade de condições do ponto de vista da disputa de uma vaga no vestibular. Felizmente, a instituição foi extremamente sábia e manteve as duas formas de acesso. Isso está reconhecido pelo CEP e agora, no vestibular, para esse próximo vestibular, nós temos então essa possibilidade do ingresso de estudantes indígenas a partir do mecanismo de autodeclaração, mas foram mantidas não só as 10 vagas, mas ampliadas para 14 as vagas destinadas aos estudantes indígenas. Bom, respondendo à tua questão, hoje nós temos 9 estudantes indígenas, e aí se abre uma perspectiva de que o trabalho da instituição, ele nos remete, não apenas a necessárias políticas de permanência que vêm sendo desenvolvidas e que devem a cada vez mais ser aprimoradas, mas também todo um trabalho desenvolvido junto às próprias aldeias indígenas. E porque esse processo todo de documentação, de reconhecimento pelas próprias lideranças, tudo isso é bastante difícil do ponto de vista das comunidades indígenas, e a UFSM tem tentado também atuar nessa perspectiva. E aí nós temos o outro lado, quando o estudante chega na universidade. Bom, necessidade de programas sólidos de permanência, RU, casa de estudante, acompanhamento desse estudante junto aos cursos, e nessa perspectiva entra o próprio PET indígena, que acolhe hoje os 9 estudantes indígenas da universidade através dos seus trabalhos de pesquisa, em que eles fazem o que eu já referi como a circulação entre as comunidades universitárias, entre as suas comunidades originárias, e a própria universidade, através do conhecimento que estão adquirindo nos cursos de graduação. Mas nós estamos no início de uma caminhada e do aprimoramento dessa política de permanência. Professora, até em cima do que vem sendo discutido no seminário durante essa semana e com a sua experiência na temática, quais são as principais demandas apresentadas pelos povos indígenas com relação às instituições de ensino superior? Eu gostaria de responder a tua questão para além essa questão ela não pode ser reduzida apenas à relação com o ensino superior, mas nós temos que tentar vislumbrar a relação dessas comunidades indígenas com a universidade numa relação maior de demanda por terra, por saúde, por dignidade, por cumprimento dos direitos humanos, pela garantia da autonomia que a Constituição Federal de 88 lhes garante. E é lógico que existem demandas específicas com relação ao ensino superior, a possibilidade de acesso e permanência, mas isso não pode ficar apenas com relação ao ensino superior. A demanda por terra segue sendo importantíssima pela demarcação e não só a demarcação, mas a possibilidade de manutenção dessa tradicionalidade dentro das próprias áreas, a possibilidade de subsistência, sobrevivência com toda a dignidade. Professora, já partindo para a parte final da nossa conversa, gostaria que a senhora avaliasse, falasse um pouco mais sobre essa semana
do Seminário Internacional e, enfim, amanhã ainda tem mais atividades, não é mesmo? Exato. Eu queria dizer que o Seminário Internacional de Educação Indígena está na sua segunda edição. O ano passado ele aconteceu no mês de abril e esse ano nós estamos utilizando o espaço da JAI, a convite da própria UFSM, e em função, né, de todo o apoio que a instituição vem conferindo à jornada acadêmica integrada. E nós, ao longo dessa semana, nós recebemos assim, um conjunto de estudantes indígenas, inclusive nós estamos fazendo a reunião do PET Sul, a PET Indígena Sul, que envolve, nós temos 2 PET indígenas na região sul, o nosso da UFSM e o PET indígena da UFPR, coordenado pela professora Anelisa Freitas, e cujos estudantes estão aqui também com a gente na universidade. E nós recebemos, assim, nesse seminário, palestras referentes à mitologia e xamanismo. Também discutimos a questão da invisibilidade. Amanhã, né, que é o tema dessa interlocução, amanhã a gente vai ter a apresentação dos trabalhos dos estudantes indígenas e vamos, inclusive, produzir uma carta de demandas ao próprio MEC, como programas PET, e ontem nós tivemos um momento muito importante, que foi o momento da presença dos cineastas Guarani, que nos trouxeram um documentário chamado Tava Mirim. São cineastas da aldeia Coanju de São Miguel das Missões e que nos brindaram com o documentário e logo a seguir fizemos um debate e tivemos também a fala do professor José Otávio Catafés de Souza sobre um inventário desenvolvido pelo IFAM na região das Missões. E todas essas temáticas, o que eu gostaria de dizer é que elas se relacionam com a educação indígena, no sentido não do entendimento da educação como escolarização, como única e exclusivamente voltado para a questão do ensino superior ou escolarização, mas educação como um fenômeno maior, que nos toca enquanto aprendizado cultural e aprendizado com o convívio e respeito à própria diferença. Por isso, essa pluralidade de temas e palestras. Professora Séries, gostaria de agradecer sua participação aqui no nosso especial da JAI. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Oscar, da mesma forma, um prazer falar contigo. Muito obrigado pela presença. Um prazer para mim estar. Muitas graças por este espaço. Nós voltamos amanhã com o tema Comunicação em Fronteiras, estudo de produção e recepção. Você pode rever essa entrevista e todo o conteúdo produzido pela TV Campus durante a Jornada Acadêmica Integrada no canal da TV no YouTube. O endereço aparece na tela. Até mais!